Retificadores com filtro. Os retificadores estudados anteriormente não servem para alimentar circuitos eletrônicos, porque o ripple é muito alto. Para diminuir o ripple, deve ser feita uma filtragem. Vai ser usado um filtro passa baixa. Os filtros podem ser construídos com capacitores e ou indutores. Nesse nosso estudo, usaremos somente capacitores, que é o caso mais comum, inclusive mais barato. Aqui nós temos o retificador de meia onda com filtro capacitivo. É essencialmente o mesmo circuito estudado com a adição do capacitor de filtro, C. Aqui estão as duas formas de onda de interesse. Até a tensão de entrada VE, observe que é uma tensão senoidal, e a tensão na saída, que é a tensão no capacitor. Funcionamento. Considerando que o capacitor está inicialmente descarregado, o VE, que é a tensão de anodo, é maior que a tensão no catodo, que é VC. Portanto, o diodo conduz. Então, a tensão no capacitor é aproximadamente igual à tensão de entrada. Nesse instante, o diodo vai cortar. Por quê? Porque a tensão de entrada, que é a tensão do lado esquerdo no anodo, vai ser menor que a tensão à direita, que é a tensão no catodo. Então, o diodo corta e o capacitor se descarrega através de RL, com uma corrente, né, que é aproximadamente constante. Nós vamos ver já por quê. Quando a tensão de entrada, VE, for novamente maior ou igual à tensão no capacitor, ou que é o mesmo, a tensão de anodo é maior ou igual à tensão no catodo, o diodo volta a conduzir novamente. O diodo volta a conduzir e o capacitor adquire a carga que perdeu. E nesse instante volta a repetir novamente o que foi dito antes, isto é, o diodo vai cortar, o capacitor volta a se descarregar em cima de RL. T1 é o tempo de carga e T2 é o tempo de descarga. Esse ΔV aqui, esse delta de tensão aqui, é chamado de V de ripple de pico a pico. E nós desejamos que esse V de ripple de pico a pico seja o menor possível. Como nós vimos anteriormente na definição de o que é ripple, uma tensão perfeitamente contínua tem o valor do ripple valendo quanto? Zero. Dê uma olhada nas aulas anteriores. Vamos fazer um cálculo aproximado do ripple de pico a pico. Para isso, devem ser feitas algumas considerações. A constante de tempo de descarga, o produto RL vezes C, tem que ser muito maior que o período. O T2, o tempo de descarga, tem que ser muito maior que T1, que é o tempo de carga. Ou, em outras palavras, T2 é aproximadamente igual ao período. O valor do ripple de pico a pico tem que ser muito menor que o V de pico da tensão de entrada. Sem demonstração, essa demonstração se encontra no livro Microeletrônica, Eletrônica do Cedra, né? O V de ripple de pico a pico vale aproximadamente ICC dividido por C vezes F, onde ICC é a corrente média na carga. A carga RL, ou, no caso mais prático, o circuito que está ligado no retificador. F é a frequência da ondulação. No caso de meia onda, a F vale 60 Hz, no caso de onda completa, 120 Hz. E C é o valor do capacitor em farads. É fácil de ver que o ripple depende inversamente do capacitor, da capacitância C. Quanto maior for o C, menor é o ripple. Mas existem elementos limitantes para o valor do C. Nós não podemos aumentar o C do jeito que a gente quiser. O V do ripple também depende do ICC, né? Quanto maior for a corrente consumida, maior é o ripple. A frequência, obviamente, não é modificada, é 60 Hz ou 120 Hz.
Retificador de onda completa com filtro capacitivo. Então, como já vimos, é o mesmo circuito com adição do capacitor C. Considerando que C está inicialmente descarregado e inicialmente V1 positivo em relação a V2, D1 conduz carregando o capacitor. Você pode imaginar que isso aqui é um retificador de meia onda, somente essa parte aqui, ó, tá vendo? Então D1 conduz carregando o capacitor, tá? Até o valor de pico aproximadamente. Nesse instante o D1 vai cortar e observem pela forma de onda que veremos a seguir que existe um intervalo de tempo em que os dois diodos estão cortados. Então, novamente, nós temos aqui as duas formas de onda no secundário do transformador. V1, essa tensão, e V2. Obviamente, as duas tensões têm o mesmo valor de pico, porém, as duas tensões estão defasadas de 180 graus. Então, considerando que inicialmente é o V1 que é positivo, então o diodo D1 conduz até esse instante, exatamente como visto no retificador de meia onda com filtro. Nesse instante, o diodo D1 corta e veja que o diodo D2 também está cortado. E aí o capacitor se descarrega através da resistência RL. Veja que, ao mesmo tempo, a tensão V2 está aumentando. Quando a tensão V2 for maior ou igual à tensão no capacitor, voltemos de novo aqui, ó, então, quando essa tensão aqui for maior que essa, veja que esse está cortado. Este vai conduzir e, portanto, o capacitor volta a receber carga nesse intervalinho aqui, ó. Esse é o intervalinho de carga, T2. Só que observe que quem está conduzindo aqui é o D2. O D1 está cortado. Ao mesmo tempo, veja o que acontece com o V1. O V1 está se modificando, está aumentando. E o capacitor está se descarregando, porque veja que a partir daqui, tanto o D1 como o D2 estão cortados. Então, o capacitor começa a descarregar. Quando novamente a tensão V1, superar a tensão, quando V1 for maior que a tensão no capacitor, o diodo D1 volta a carregar novamente. Quer dizer, ora conduz o D1, ora conduz o D2, ora conduz o D1, etc. Então é fácil de ver que para a mesma tensão de pico e o mesmo capacitor, o valor do ripple é menor. É menor. Tá? E o cálculo do ripple é feito exatamente com a mesma expressão. V de ripple de pico a pico, né? Que quer dizer, esse tanto aqui, olha, esse tanto aqui é o ripple de pico a pico. É igual a corrente consumida na carga, corrente contínua, dividido por C vezes F. Só que nesse caso o F é 2 vezes maior. Né? Significa que para a mesma corrente, o mesmo capacitor, o V de ripple de pico a pico vai ser o quê? 2 vezes menor que no caso do circuito de meia onda. Então, essa conclusão ela pode ser considerada para os dois casos, onda completa e meia onda. O ripple pode ser diminuído de duas maneiras, ou aumentando o C, né, o valor da capacitância, ou aumentando o RL, que nesse caso o IC diminui, tá certo ou não? Acontece que na prática a corrente consumida ela é fixa. Você tem lá um equipamento que consome 1 ampere, um equipamento que consome meio ampere. Então o ICC é fixo. O que você tem é que dimensionar o C para obter um ripple adequado, para que o teu circuito funcione. Teoricamente nós poderíamos aumentar o C com qualquer valor, só que teoricamente, porque na prática tem consequências. Se não, vejamos o que acontece quando o C aumenta. Problema de aumentar C. Consideremos primeiramente o circuito meia onda e com C igual a 100 micro. Essa simulação foi feita no microcap. Essas formas de ondas foram obtidas no circuito microcap. Então aqui é a forma de onda na saída. Então tem um ripple aqui, olha, que é aproximadamente 5,5 volts, né?
é 16,1, que é o valor de pico, né, na saída, menos a tensão mínima, que é 10,6. Então dá 5,5 volts de, de ripple, de pico a pico. Essa forma de onda aqui ela é muito importante. É a corrente no diodo. Vejam que esse intervalo aqui, ó, esse intervalo é o intervalo que o diodo conduz. Aqui, ó, é o intervalo pequenininho. E vejam que ele conduzindo tem um valor de pico aqui, a corrente no diodo. Ó. É o que a gente chama a corrente de pico repetitiva no diodo. E é em torno aqui de 0,5 ampere. Meia onda, C igual a 100 micro. Vamos aumentar o C para 200 micro. Claro, o ripple diminuiu. Olha, o ripple aqui é 3,2 volts aproximadamente, 16,1 menos 12,9, em torno de 3,2. Diminuiu, antes era quanto? Antes era 5,5, né? Quase que caiu pela metade. Em compensação, observe aqui, olha, qual é o valor da corrente de pico repetitiva por diodo. Mais de 0,72. 0,72 é aqui, ó, ok? Então aumentou em relação ao caso anterior, que era 0,5 aqui, ó, aproximadamente. E isso é importante, porque é um dos limites de funcionamento do diodo. É a corrente de pico repetitiva. No caso de circuito de onda completa, vamos considerar inicialmente C igual a 100 micro. Resulta essa forma de onda na saída. O ripple é aproximadamente 3 volts, tá? Que é 16,1 menos 13,1. E o valor da corrente por diodo, veja que aqui são dois diodos, né? Que é o diodo D1. O diodo D1 conduz nesse intervalo. E o diodo D2 conduz nesse intervalo. Não está aparecendo aqui a forma de onda no diodo D2. Diodo D1, diodo D1, diodo D1, etc. A corrente de pico repetitiva é em torno de 0,37 amperes. Veja que é menor que no caso do retificador de meia onda. Além do ripple ser também menor. Se o C aumentar, digamos, para 200 micro, claro, já era esperado o quê? Que o ripple diminua. Então o ripple agora vai ser em torno de 1,6 volts. Porém, veja que o valor da corrente de pico repetitivo aumenta consideravelmente, tá? De 0,37 para em torno de 0,5 amperes. Então é preciso muito cuidado na hora de aumentar o valor do capacitor. E aqui nós não estamos nem considerando a corrente de pico não repetitiva. Isto é, aquela corrente que aparece no circuito quando você liga a primeira vez o circuito. Aí o capacitor está descarregado, essa corrente ela vai lá em cima, dá um pico extraordinário. Como ela acontece só na hora que o circuito é ligado, ela é chamada de corrente de surge ou corrente de pico não repetitiva. Também é uma das limitações do diodo. Então, atenção, portanto, na hora de dimensionar o capacitor de filtro. Para finalizar, vamos considerar aqui um exercício onde é dado um circuito. Temos o transformador abaixador, o retificador de onda completa em ponte, que é alimentado por uma tensão de 15 volts eficazes. Os 4 diodos são um N4007 e tem um circuito aqui que consome meio ampere. Esse meio ampere é o ICC, a corrente contínua que esse circuito está consumindo. E tem um capacitor de filtro de 2.200 microfarads e tensão de isolação de 25 volts. Então pede-se para calcular o ripple e a tensão média na carga. Nós vamos utilizar para calcular esse ripple de pico a pico, né? É um cálculo aproximado, essa expressão. Primeiramente, nós devemos calcular qual é o valor da tensão de pico aqui na entrada. É 15 vezes raiz de 2. Dá em torno de 21,2 volts. Então, a tensão de pico na carga, quer dizer, este valor aqui, ó, este valor aqui é 21,21 menos 1,4. Por quê? Porque a corrente ela passa por 2 diodos, causando uma queda de tensão total de 0,7 mais 0,7.
1,4 volts. Portanto, a tensão de pico na carga é 19,8 volts. O valor estimado do Ripple é de ICC, que é meio ampere, dividido por 2.200 microfarads, 2.200 vezes 10 a menos 6 farads, vezes 120, que é a frequência da ondulação, 120 Hz. Isso dá aproximadamente 1,9 volts, que é esse tanto aqui, ó, aproximadamente 1,9 volts. Isso significa que a tensão média na carga, que é esta aqui, ó, é o valor de pico, esse tanto aqui, ó, 19,8, menos a metade do valor do Ripple de pico a pico, isto é, menos 1,9 dividido por 2, isto é, 19,8 menos 0,95. Isso dá em torno de 18,85 volts, praticamente 19 volts. Essa é a tensão média que está alimentando o nosso circuito eletrônico. Então vamos terminar por hoje. Espero que tenham compreendido essa aula. Qualquer dúvida sabem como me contatar. Obrigado e até mais.